câmera não mente? Não, a câmera não mente. Ela simplesmente captura aquilo que está na frente dela. Ainda assim, a câmera pode ser usada para contar mentiras. Mas então, dá para acreditar em alguma coisa? Alguma coisa é real? É sobre isso que fala esse filme aqui. Vamos conversar então um pouquinho sobre o Butterfly Kisses? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7Mark. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Butterfly Kisses. Esse é um terror de 2018 que aparentemente ganhou o título aqui no Brasil de Mantenha os Olhos Fechados, o que é um título correto, de certa maneira, mas também é um título bem ruinzinho. O filme é estruturado a partir de uma narrativa propositalmente confusa que se divide em 3 histórias. Uma dessas histórias segue o personagem do Gavin, que é um sujeito que se formou em cinema, mas que atualmente trabalha filmando casamentos. O Gavin, ele encontrou na casa da sogra dele uma caixa contendo várias fitas de vídeo que contém, dentro delas, imagens bem bizarras. Então ele resolve editar essas imagens para fazer o que seria um found footage verdadeiro, ou seja, montar um filme a partir de imagens aparentemente verdadeiras que ele encontrou. Essa é uma das histórias. Uma outra história que o filme também conta acompanha uma equipe de documentaristas que está seguindo o Gavin enquanto ele está nesse processo de editar o seu filme, o seu found footage verdadeiro. Por fim, a terceira história é o conteúdo daquelas fitas em si, o que aquelas fitas mostram pra gente. Nas fitas a gente acompanha 2 estudantes de cinema, a Sofia e o Feldman, que estão fazendo um projeto para a escola deles, no qual eles tentam filmar uma lenda urbana. A lenda, aliás, conta a história então de um sujeito, uma criatura, um fantasma, alguma coisa, chamado de Peeping Tom, ou então de Blink Man. A lenda diz o seguinte, que na cidade de Maryland tem um determinado túnel, que é um túnel relativamente curto, no qual se você ficar parado em uma beirada do túnel e ficar olhando para o fundo dele durante 1 hora sem piscar, ao final dessa 1 hora, você vai conseguir ver o tal do Peeping Tom. Ele vai aparecer no fundo do túnel e se manifestar para você. A princípio não teria tanto problema, porque ele vai aparecer relativamente longe de você, porém, uma vez que você vê o Peeping Tom, você não consegue mais não ver ele. Ele vai estar sempre no seu campo de visão e, principalmente, toda vez que você piscar, ele vai estar um pouquinho mais perto de você. Essa, então, é a lenda que, dentro da história, a Sofia e o Feldman estavam tentando filmar. Vale destacar aqui que a lenda é totalmente inventada para o filme. Ela não existia. Porém, o Eric Christopher Myers, que é o diretor do filme, ele fez um trabalho de divulgação muito interessante, em que ele entrou em fóruns da internet, muito antes do filme ser realizado, e começou a criar histórias envolvendo o tal do Peeping Tom. Então ele escreveu lá creepypastas e coisas assim, e foi meio que divulgando essa lenda que ele tinha criado para o filme dele. Isso fez tanto sucesso que a lenda passou a ser acreditada como sendo algo verdadeiro e eventualmente chegou a ser registrado num livro de lendas que foi publicado, ou seja, ganhou tanta notoriedade que passou a ser visto como sendo uma lenda real. Mas então, voltando para o filme. É claro que ninguém vai conseguir ficar de olho aberto durante 1 hora inteira olhando no final do túnel assim para eventualmente conseguir ver o tal do Peeping Tom. Então, a Sofia e o Feldman, eles têm uma ideia que é usar a própria câmera deles como sendo um substituto para o olho. Eles deixam a câmera rodando por 1 hora filmando aquele túnel. E ao final dessa 1 hora, eles de fato conseguem capturar a imagem do Peeping Tom. O problema é que toda vez que eles desligam a câmera deles e ligam novamente, ou seja, toda vez que a câmera deles pisca, essa imagem está cada vez mais próxima deles. Aliás, o filme usa dessa aproximação do Peeping Tom de uma maneira muito eficiente, porque as cenas em que ele aparece, as cenas em que eles percebem a presença dele, são muito tensas. De início, ele aparece apenas no fundo da imagem, de maneira bem rápida. Então, é algo que eles só vão perceber depois. Porém, eles acabam se utilizando disso para capturar mais imagens dele. E aí, ele começa a aparecer cada vez mais perto. E é muito, mas muito tenso. Então, essa história da Sofia e do Feldman eu acho muito interessante e muito assustadora também.
E quando o filme começa, a gente já percebe, a gente já sabe que algo muito ruim aconteceu com eles, embora de início a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E aí, a ideia do filme de seguir não esses personagens dentro das fitas, mas sim o Gavin, ou seja, o cara que encontrou as fitas, parece ser, no mínimo, estranha, porque dentre as possibilidades narrativas, ele seria o menos interessante. Uma comparação pertinente que dá para ser feita é com A Bruxa de Blair. Quem já viu A Bruxa de Blair sabe que o filme acompanha um grupo de estudantes que se perdeu na floresta e depois de um tempo as filmagens que eles fizeram foram encontradas e editadas e apresentadas pra gente. Um dos motivos de A Bruxa de Blair ter sido muito eficiente foi porque ele se focou nas filmagens em si. Imagina se A Bruxa de Blair tivesse focado, por exemplo, na pessoa que editou aquelas imagens. Talvez não tivesse o mesmo impacto. Mas então por que o filme opta por esse caminho? Por que ele opta por seguir um personagem que é menos importante e um tanto arrogante também? Eu diria que ele faz isso porque a proposta aqui é outra. Ele não quer simplesmente entregar um found footage sobre estudantes que estão sendo assombrados por uma lenda, alguma coisa assim. A proposta do Butterfly Kisses, na minha opinião, é discutir o próprio conceito de realismo dentro do cinema. E fazer essa discussão a partir de filmes que se utilizam de gêneros ditos realistas, como é o caso do falso documentário ou então do found footage, para criar histórias de ficção. A própria Bruxa de Blair teve um extenso processo de pós-produção para parecer real. E por que eu estou citando tanto A Bruxa de Blair para falar desse filme aqui? Porque existem várias similaridades entre os dois filmes. Para começar, ambos os filmes foram feitos por cineastas naturais de Maryland. Além disso, muito da estrutura do documentário que o Feldman e a Sofia estão fazendo, ou seja, do filme dentro do filme, segue a estrutura do A Bruxa de Blair. Ou seja, eles estão entrevistando as pessoas, filmando em preto e branco, e depois eles próprios passam a ser ameaçados por aquilo que eles estavam investigando. Só que a maior referência à Bruxa de Blair está na presença de um dos seus diretores, o Eduardo Sanches, que aparece aqui nesse filme justamente para falar sobre o conflito ético entre apresentar uma imagem ficcional como se ela fosse real. E o filme introduz essa discussão pra gente não para apresentar uma resposta em relação àquilo que está sendo mostrado, mas sim para ampliar as dúvidas em relação àquelas imagens, aquele conteúdo em si. Para poder explicar isso aqui um pouquinho melhor, eu vou ter que falar um pouco sobre o final do filme, então fica aqui o aviso de spoilers. Tem uma coisa que acontece no último terço desse filme que eu achei bem interessante, que é o fato de que existe uma mudança de protagonistas. Como eu disse no início do vídeo, existem 3 histórias que estão sendo contadas aqui, porém, uma delas ela não se faz presente desde o início, que é a história dos documentaristas por trás de tudo aquilo, ou seja, os caras que estão acompanhando o Gavin enquanto ele está editando o seu filme. Esses caras, eles ficam meio que em silêncio e apenas fazendo o seu trabalho durante boa parte do filme. Só que, em certo momento, depois que o Gavin tentou lançar o filme dele e foi esculachado por todo mundo, inclusive pelo diretor da Bruxa de Blair, e depois também que a mulher do Gavin largou ele porque ela descobriu que ele gastou todas as economias do casal na montagem daquele filme, o Gavin acaba desaparecendo, ele some por um tempo e o filme fica sem protagonista, até que um sujeito sai de trás da câmera. Esse cara que sai de trás da câmera é justamente o Eric Christopher Myers, que é o diretor do filme. Aqui ele está então interpretando uma versão ficcional dele mesmo. E com isso o filme reforça ainda mais essa ideia de diferentes camadas de realismo que ele está tentando apresentar pra gente. Afinal, nós estamos vendo um filme de ficção que é apresentado como se fosse um documentário no qual o próprio diretor interpreta uma versão ficcional dele mesmo. Só que mesmo a presença desse novo protagonista, digamos assim, não serve para responder pra gente todas as dúvidas que o filme apresenta, todos os questionamentos que o filme apresenta. Afinal, fica claro que o Eric do filme gosta muito de interferir na história que está sendo contada. Então, é bem possível que ele, na sua função de diretor do documentário, tenha omitido muitas informações que seriam importantes para a gente poder compreender o todo desse filme. Então a gente termina o filme com muito mais dúvidas do que a gente começou. Para dar um pouquinho de contexto então, na história do filme o Gavin desapareceu, ficou um tempo sumido e depois ele volta a fazer contato com os documentaristas e pede para eles encontrarem ele num quarto de hotel
onde ele vai supostamente entregar todas as respostas que eles precisam. Eles vão até esse quarto, só que encontram o Gavin morto no banheiro. Possivelmente o Gavin foi morto pelo próprio Peeping Tom, e ele espalhou câmeras pelo quarto na tentativa de registrar esse momento. Porém, todas essas câmeras estão sem cartão, e a gente não sabe quem retirou os cartões da câmera. A gente não sabe sequer se o Gavin morreu mesmo, porque assim, em nenhum momento a gente vê ele, a gente não vê o corpo dele nem nada disso, a gente só vê os personagens do filme, esses documentaristas falando que o corpo dele tá no banheiro, e depois falando com um policial, depois assim, mas tudo isso pode ser mentira, tudo isso pode ter sido ensaiado, tudo isso pode fazer parte da ficção. Nós não sabemos, e essa é a proposta do filme, é justamente o não saber. Porque no fundo o Butterfly Kisses ele está levantando esse questionamento a respeito da incerteza em relação à realidade, que é algo que permeia a nossa sociedade. E é algo que inclusive ficou ainda mais em evidência nos anos atuais com a ascensão de deepfake e inteligência artificial, por exemplo. Ou seja, está cada vez mais difícil de acreditar em alguma coisa. E aí eu volto àquilo que eu falei no início. A câmera não mente. Porém, as pessoas que operam as câmeras podem mentir. E se todo mundo hoje em dia carrega uma câmera dentro do seu bolso, todo mundo é um mentiroso em potencial. E o Butterfly Kisses ilustra essa incerteza em relação ao mundo que a gente vive. Um mundo em que a linha que separa a realidade e a ficção é fina e quase inexistente. Um mundo em que o conceito de realidade se torna algo fugaz, algo que pode nos escapar num piscar de olhos. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer me ouvir falando mais a respeito desse filme, eu indico que você escute a participação que eu fiz no podcast Horrorizadas, no qual a gente ficou discutindo o filme por cerca de 1 hora. O link para o podcast vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, assim como um link para o episódio mais recente do meu podcast, Podcast 7 Marte, no qual eu falei sobre o filme The House of the Devil. O conteúdo também ficou bem legal. E se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. E se você tem interesse a respeito dessa discussão sobre o realismo da imagem documental, eu acho que você vai gostar desse vídeo que eu fiz a respeito do filme Lake Mungo. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.